Hoje é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os bem-aventurados os que têm puro coração. Antes da gente começar a falar propriamente do tema, eu gostaria de lembrar algumas coisas, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa se lembrar de qual era a missão de Jesus. Então, desde o momento em que ele nasceu até o momento em que ele desencarnou na cruz, ele tinha uma missão. Aliás, até depois, porque ele depois ainda ressuscitou. Então, a gente precisa recordar qual era o objetivo, qual era a missão principal de Jesus, que é para a gente entender o contexto em que nós vamos estar trabalhando essas bem-aventuranças e esses bem-aventurados que têm puro coração. Vamos em frente. Qual era a missão dele? Era trazer essa boa nova. Bom, nova, notícia, né? Boa, uma boa notícia. Então, ele veio nos trazer uma boa notícia, e essa era a principal missão dele. E qual era essa boa nova? Ele veio apresentar o reino de Deus para os homens. Essa era a boa notícia. A notícia é que o reino de Deus ele passou a estar ao alcance de todos nós, homens, mulheres, crianças, todos nós que estamos aqui. Então, o reino de Deus não é uma coisa distante de nós, como era até antes de Jesus vir. Ele é uma coisa que está próxima a nós. Ele tem que apresentar como é esse reino de Deus para os homens, porque Deus era o reino de Deus era muito distante antes de Jesus. E Deus era uma figura muito autoritária, né? Todos tinham que seguir as ordens de Deus. Então, ele começa a trazer o reino de Deus para perto da gente, né? Então, como é que ele faz isso? Quais as ferramentas que ele tinha para poder trazer essa mensagem do reino de Deus para os homens? Ainda mais os homens daquela época, né? Considerando a época histórica. Ele utilizou o que ele tinha. O que ele tinha? O exemplo da vida dele, as parábolas, os sermões e tudo que ele podia utilizar. Porque se a gente considerar que ele teve apenas 33 anos para fazer isso, na verdade menos, né? Porque ele começou a missão dele em torno dos 30, por aí. Então, ele teve muito pouco tempo. Então, ele tinha que usar todo e qualquer minuto desses anos para passar essa mensagem, que é uma mensagem muito complicada, né? Então, vamos lá. Então, tivemos os exemplos da vida dele, as parábolas e os sermões. Tudo isso foi registrado posteriormente nos evangelhos e foi assim que essa mensagem chegou até nós hoje, 2020 anos depois, né? Então, e como é que é o reino de Deus? Então, assim, ele veio anunciar o reino de Deus para os homens. E como é que a gente conhece, o que ele trouxe dessas características? Algumas características do reino de Deus. Porque o reino de Deus é um lugar. O que é esse reino de Deus? É um lugar? É o céu? É na terra? É aonde? Né? Então, ele nos apresenta as características do reino de Deus da seguinte maneira. Olha, a gente vai saber que chegou no reino de Deus quando tiver fé inabalável. Quando a gente tiver essa fé inabalável, nós estamos no reino de Deus. Mas é só fé inabalável? Não, não é. A gente também precisa sentir um perdão incondicional. O que mais? Só a fé e o perdão? Não. A gente também vai sentir uma paz interior. Então, a fé, o perdão, a paz. Então, não é um lugar. Esse reino de Deus não é um lugar. Esse reino de Deus é um estado. É um estado. A gente se sente no reino de Deus, aonde quer que nós estejamos. Porque lá também a gente vai sentir amor universal por todos, da mesma maneira. É aquele amor que se derrama por todos os seres. E aí a gente vai atingir finalmente a felicidade plena,
que é o nosso objetivo. Então, estaremos no reino de Deus, em qualquer lugar onde estejamos, quando tivermos a fé inabalável, perdão incondicional, paz interior, amor universal e felicidade plena. E aí, não importa onde nós estejamos, nós estaremos no reino de Deus. Muito bem. Muito simples, né? Muito simples. E como é que a gente faz para chegar lá? Bom, Jesus também apontou o caminho. No Sermão da Montanha, por exemplo, ele fala sobre esse caminho, etapa a etapa. Então, no Sermão da Montanha, ele apresenta um roteiro para a gente entrar no reino de Deus, nós atingirmos esse estado de reino de Deus, né? E como é que foi que ele organizou esse passo a passo, esse roteiro? Ele começou assim, né? Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, ele os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. Primeiro passo, então, ele definiu que é ser pobre de espírito. O que ele quis dizer com isso? A nossa primeira etapa para a gente chegar até o reino de Deus, né, é a gente buscar a humildade, a pobreza de espírito. Depois que a gente conseguir, né, a humildade, então a gente vai para a segunda etapa, que é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O que ele quis dizer com essa história dos que choram? São aqueles que sabem passar pela dor sem sofrimento. É a nossa segunda etapa. Então, nós aprendemos a diferença entre dor e sofrimento e saber que o sofrimento é opcional. A dor, ela pode ser obrigatória, mas o sofrimento é opcional. E isso ele nos mostra com o exemplo dele. Muito bem. Uma vez que a gente aprendeu a ser humilde e aprendeu a passar pela dor sem ter sofrimento, vem a hora da gente trabalhar o bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são os pacíficos, são os brandos. Esses são os mansos. Então, a gente tem que buscar a nossa brandura. Não importa o que nos aconteça, nós temos que aprender a trabalhar a nossa paz interior. A partir daí, as coisas não vão mais nos atingir, né? Uma vez que a gente aprendeu essas 3 lições, vem a quarta. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, a gente precisa entender como é que funciona a justiça divina, qual é a verdadeira justiça que nós devemos buscar, né? Depois, a gente tem que aprender a ser misericordioso. Uma vez que a gente entendeu a justiça, a gente vai aprender a ser misericordioso, porque assim nós alcançaremos a misericórdia. Então, é através do perdoar que nós poderemos ser perdoados. Nós alcançaremos a misericórdia. Então, é a nossa quinta lição. E no sexto passo, depois que a gente passou pelos 5 anteriores, ou seja, a humildade, né, a dor, a brandura, a noção da justiça, o perdão, chega a hora da gente trabalhar os bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, nós vamos aprender a purificar o nosso coração, as nossas emoções. Isso é que a gente vai ter que aprender agora. Nessa etapa, depois da gente ter passado pelos passos anteriores, é o momento da gente fazer uma limpeza interna. Limpar o nosso coração, as nossas emoções. Então, é nesse momento em que a gente vai trabalhar esse tema de purificação do nosso coração.
Depois, a gente ainda tem mais algumas etapas, né? A gente vai ter que aprender a pacificar os outros, já que a gente já se pacificou. Nós já temos a paz em nós mesmos, temos que levá-la para os outros. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Depois que a gente trabalhou a nossa noção de justiça e conseguiu a nossa paz e limpou o nosso coração, vamos trabalhar a perseguição. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. É o momento de nós resgatarmos essa justiça para com os outros, já que a gente já entendeu a noção de justiça para conosco. E aí, todos nós seremos bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Porque aí nós estaremos próximos ao reino de Deus e entenderemos realmente a mensagem de Jesus. E os outros que não vão entender ainda estarão nos injuriando e perseguindo, porque não entendem. Mas grande, né? Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, assim como nós um dia não entendemos os profetas que vieram antes de nós, também um dia outras pessoas que ainda não estão no momento não vão entender o quanto é difícil essa passagem até o reino de Deus. Muito bem. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Muito bem. Como é que a gente consegue fazer esse processo de limpeza do coração? Bom, os espíritos superiores, entendendo que não bastou o roteiro ainda, que a gente ainda tem muita dúvida devido à nossa posição de ainda estar muito abaixo no monte, né, em que Jesus já está lá em cima e nós estamos ainda muito abaixo, eles resolveram nos auxiliar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles resolveram detalhar melhor como é que a gente faz essa nossa faxina no coração, né? Como a gente vai limpar esse coração. Então, para a gente ter esse coração luminoso e resplandecente, a gente precisa de algumas etapas, né? Como fazer isso? Como limpar e purificar o coração? Bom, a primeira etapa, né, que os espíritos superiores nos apresentam é simplicidade e pureza de coração. Como é que a gente vai trabalhar isso? Bom, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, por isso, a humildade é a primeira lição, a primeira etapa do roteiro rumo ao reino de Deus, que nos foi passada por Jesus lá no Sermão da Montanha. Então, para a gente chegar nesse estado de humildade e simplicidade, a gente precisa excluir o egoísmo e o orgulho. Enquanto nós estivermos com o coração sujo de egoísmo e orgulho, não vamos conseguir essa humildade que é necessária para a gente limpar o nosso coração. Então, a gente precisa tirar o egoísmo e o orgulho e recuperar a inocência. Mas, espera aí, eu não sou inocente. Eu tenho muita coisa ainda sujando nas minhas emoções. Eu ainda tenho muitas faltas. Então, a gente só consegue arrumar essa história e limpar esse coração trabalhando esses nossos problemas emocionais, tirando essas emoções negativas e recuperando, resgatando essa inocência, resgatando as dívidas para a gente se libertar da culpa e do remorso. Enquanto nós tivermos culpas e remorsos, a gente não vai conseguir resgatar essa inocência. A gente não consegue limpar o nosso coração, ele está pesado, ele tem muita culpa, ele tem remorso, ele tem egoísmo, ele tem orgulho, ele tem vaidade. A gente precisa limpar essas emoções. Muito bem.
Como a gente faz isso? Isso é um processo, isso não é de um momento para o outro. Não basta a gente querer a gente tem que se esforçar para a gente mudar a nossa mente. E, através da mente, a gente vai mudar o nosso sentimento. Então, a gente vai ter a segunda etapa. O pecado por pensamentos, adultério. Então, a gente vai precisar limpar esses pensamentos. E como a gente vai fazer isso? Bom, o adultério não é no sentido da traição conjugal que ele fala no sentido do mal, né? Do pensamento adulterado. A gente tem que parar com essa nossa mania de adulterar a nossa mente. Pensar o mal, pensar mal dos outros, pensar mal da gente, pensar que os outros pensam mal da gente. Isso aí nos carrega com sentimentos negativos. E isso aí pesa, né? Então a gente tem que parar de pensar mal dos outros e ver o mal nos outros, né? Então, adultério no sentido de mal, de pecado, de qualquer pensamento mal. Temos que eliminar os maus pensamentos e purificar os nossos pensamentos. A pureza dos pensamentos. Aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Então, se eu ainda estou pensando que alguém está pensando mal de mim, é que o meu coração não é puro. Então, a primeira coisa, a gente tem que parar de inventar coisas que não existem. Inventar maldade onde não existe. E se existir a maldade? Aí a gente vai agir com justiça. Por isso a gente precisou passar pela lição da justiça antes de chegar nessa lição. Por isso a limpeza do coração é depois dos bem-aventurados, os que têm sede de justiça. Então, nós precisamos, para poder limpar o nosso pensamento, repelir com energia todo e qualquer pensamento mau. E isso é difícil. Eu sei que isso é difícil. No momento em que nós estamos vivendo hoje, na nossa vida, isso não é fácil, mas a gente vai ter que se esforçar, senão a gente não limpa. Limpeza nunca foi uma coisa fácil. Quem está acostumado a fazer sabe que é muito difícil. Limpeza, você começa a mexer em coisas antigas, guardadas, que você não quer mexer, em recordações, em coisas que você vai jogando dentro dos armários. E é esse o convite. Se a gente quer evoluir e chegar no reino de Deus, a gente vai ter que mexer nessas coisas. E tirar esses maus pensamentos, eliminar eles. Né? Tudo que a gente guarda vai pesando. E a gente tem que ter leveza. E já dizia Freud, o pensamento é o ensaio da ação. Então, nós não podemos ter isso pesando na nossa vida. A gente tem que eliminar esses pensamentos ruins, para não ter esse peso, para facilitar o nosso processo de purificação do coração. Bom, próxima dica: como limpar o seu coração em algumas lições fáceis. A verdadeira pureza, mãos não lavadas. E aí, quando a gente vê isso, a gente pensa assim, então, com a mão suja e é a verdadeira pureza. Não entendemos bem essa ideia, né? Vamos ver o que Jesus disse e qual foi o contexto. Enquanto Jesus, falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Isso está em Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 40. Então, o que ele quis dizer com isso? É muito
mais fácil lavar as mãos do que expurgar o coração dos maus sentimentos. Então, a gente apresentar um visual limpinho, bonitinho, arrumadinho, não quer dizer que a gente por dentro esteja limpinho, bonitinho e arrumadinho. A gente, antes de se preocupar com o exterior, a gente tem que se preocupar com o que a gente está sentindo. O que está no meu coração é limpinho, bonitinho, arrumadinho? Que se não for, não adianta eu lavar a mão. Não adianta eu me arrumar. Isso não vai mudar o que está dentro de mim. Então, não vai adiantar lavar as mãos e manter o coração sujo com ódio, rancor, mágoa, culpa, remorso, egoísmo, orgulho e outras mais paixões. Por quê? Porque eu estou vivendo da aparência, mas o que está por dentro está estragado. É a história dos túmulos caiados por fora e repletos de podridão por dentro. Não adianta. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. Então, se a gente não limpar a casa por dentro, não adianta a gente pegar uma tinta bonita e pintá-la por fora. Abriu a porta, uma janelinha, um basculante, vai aparecer a bagunça e a sujeira que está dentro. A gente tem que limpar dentro. Prioridade é a limpeza e a arrumação por dentro. Bom, mais uma lição que a gente precisa aprender. Escândalos. Essa é a quarta, né? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Essa é uma lição bem radical. Diria que tem muita gente aí, se for levar isso ao pé da letra, que vai ficar sem mãos. Mas vamos em frente. Vamos entender que Jesus não quis exatamente dizer cortar a mão só, né? Ele quer que corte mais. O escândalo. O escândalo é um fato ou acontecimento que contraria e ofende os sentimentos, as crenças e as convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. A gente bem sabe, mesmo que a gente não saiba o sentido da palavra escândalo do dicionário, a gente conhece bem a indignação, a perplexidade, o sentimento de revolta que é provocado por um ato que viola as convenções morais e regras de decoro. Esse é o resultado efetivamente do mal moral. Então, o escândalo é o quê? É o resultado do mal. É quando o mal sai de dentro da gente e vai para fora. E isso é o escândalo. E Jesus disse em Mateus, está lá escrito em Mateus, no capítulo 18, versículo 7, que ai do mundo por causa dos escândalos. Sim, todos sofrem no mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, porque o escândalo é o fruto do que está por dentro estragado e que vai sair. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Por quê? Porque é ele que vai mais sofrer com o escândalo que ele provoca. Porque ele está expondo o que está dentro dele que está ruim. Né? Então, é necessário que a gente conheça o que está ruim dentro da gente, que é para a gente poder fazer a nossa limpeza. Se a gente não sabe que a gente tem alguma coisa ruim dentro da gente, a gente não vai promover essa limpeza. Então, o primeiro que tem que fazer a limpeza é aquele que está provocando o escândalo. Ele tem alguma coisa dentro dele que apareceu e provocou o escândalo. E nós estamos cheios de escândalos dentro de nós, né? Bom, nossa quinta etapa é deixar que venham as minhas criancinhas. E aí a gente pensa, depois da história do escândalo, da mão suja, de cortar a mão dos escândalos, de purificar o coração, Jesus nos apresenta deixar que venham as minhas criancinhas, como um processo da purificação do coração, do bem-aventurado aquele que é puro do coração. Por quê? Por quê? Bom, o que é a criança? A criança é a inocência, ela representa a inocência, a candura, a ingenuidade, a renovação, a fragilidade, a confiança. Então, ela nos traz essa série de sentimentos que nós temos que resgatar. Então, nós precisamos resgatar a nossa inocência, a nossa candura,
a ingenuidade. A gente já perdeu esses sentimentos, a gente já não consegue nem se lembrar como era ser ingênuo, ser inocente. E a gente precisa buscar essa renovação, né? Essa confiança que a gente perdeu. Confiança na autoridade de Jesus e seguir a lei do amor. Porque se nós não conseguimos confiar plenamente na autoridade de Jesus e seguir a lei do amor, nós não vamos conseguir ser admitidos no reino de Deus. A nossa entrada depende da nossa confiança, né? É o nosso estado de fé inabalável. Entregar na mão de Deus, né, as situações. Confiar na bondade divina, na justiça divina. A gente precisa acreditar nisso, para a gente alcançar o reino de Deus. Mais uma lição. E aí depois, os espíritos superiores também apresentam essa etapa. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Bom, como é que a gente pode entender isso, né? Os olhos, eles podem ser causa de escândalo e queda, né? Por quê? O que acontece? A gente já chama de olho grande. O que é o olho grande? É a inveja. Quer dizer, eu vejo no outro o que eu não vejo em mim. Eu fico voltado para ver no outro aquilo que eu não consigo enxergar em mim. Então, eu enxergo a trave no olho do outro, né? Enxergo o cisco no olho do outro e não enxergo a trave no meu olho. É o julgamento. O olho é o instrumento que eu uso para julgar. Então, o que eu preciso? Voltar o olhar para dentro de mim. E é isso que as pessoas fazem quando fecham os olhos. O que acontece quando eu fecho o olho? O que eu enxergo? Eu enxergo o que está por dentro da minha pálpebra. Exatamente o que está interno, o que está dentro. E o olhar para dentro de si é eu encarar os meus problemas, eu começar a fazer a minha reforma íntima, né? Eu começar a ver, eu sou uma pessoa muito egoísta. Acabei de identificar, olhando para dentro de mim, com base nas minhas ações externas, né? Nos escândalos que eu tenho provocado, né? Que eu sou uma pessoa que penso sempre em mim, só em mim. Eu sou uma pessoa muito egoísta. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Eu descobri um egoísmo na prateleira. Eu tenho que acabar com ele. Eu tenho que eliminar o egoísmo. E como é que eu elimino o egoísmo? Eu tenho que começar a voltar o meu pensamento primeiro para o outro. Mas existem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é exercitando a caridade. O exercício da caridade faz que você comece a se preocupar um pouco mais com o outro e um pouco menos com você mesmo. Então, é um mecanismo de ajudar a limpar o egoísmo, por exemplo. Né? E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Né? Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Vamos olhar mais para dentro da gente, para a gente poder purificar o nosso coração. Então, que Deus abençoe a todos nós e que nos ajude nesse processo doloroso de limpeza. Essa era a nossa mensagem de hoje. Que Jesus esteja com todos nós. Muito obrigada, Adriana, pelos ensinamentos da tarde, sempre muito valioso. Obrigada pela contribuição. Você poderia fazer